Eu inicio esse momento de reflexão fazendo uma pergunta para que a gente possa entrar no sentido que o texto quer nos passar nesta manhã. Você em algum momento da sua vida já se sentiu injustiçado? Pare para pensar. Em algum momento da sua vida você já se sentiu injustiçado? Em outras palavras, já fizeram alguma coisa para você de errado, ou seja, de ruim, sem você merecer? Pare para pensar. Quando você pesquisa na internet sobre a palavra justiça, que aparece tanto no nosso país, aparece tanto na Bíblia, fala sobre justiça. Quando você vai pesquisar, você encontra muitas coisas referentes a pessoas, casos de pessoas que foram presas inocentemente, e também você encontra falando sobre injustiças sociais, ou seja, por que uns têm tanto, outros têm tão pouco. Esses são os assuntos que dominam a definição de justiça na internet. Na sociedade grega, a palavra justiça significava aquilo que está de acordo com a lei, aquilo que está de acordo com as normas sociais. Justiça é tudo aquilo que está de acordo com as leis, que está de acordo com as normas sociais. Injustiça seria o que está em desacordo com a lei, com as normas sociais. Deste ponto de vista, nós sofremos injustiças quando, à luz dos mandamentos, à luz das normas, nós então somos acusados de algo que nós não fizemos. Por exemplo, se eu não roubei e fui preso, eu estou sendo injustiçado. Se eu não falei mal da pessoa, mas estou sendo acusado de ter falado mal dela, eu também estou sendo injustiçado. Neste contexto, a justiça de Deus é o padrão, eternamente perfeito. E agora vamos nos aproximar um pouco mais do texto. E agora eu vou fazer umas outras perguntas baseadas no texto. Alguma vez você já sofreu por professar a sua fé? Alguma vez você já sofreu, já te criticaram porque você é cristão? Pergunto mais, já criticaram você por vir à igreja? Em algum momento da sua vida, já te criticaram por você não fazer determinadas coisas, por julgar que é errado? Em algum momento da sua vida, você foi criticado por fazer o bem? A sociedade diz assim: você é bobo. Em algum momento você já foi acusado, já sofreu acusações desse tipo? Eu coloco que enfrentar a injustiça é pior que enfrentar o castigo. A dor da injustiça, no primeiro momento, é pior do que a dor do castigo. Porque quando você faz algo errado e é castigado, na sua mente você está como que pagando por aquilo que você fez. Agora, quando você não faz algo errado e está pagando por aquilo que não fez, no primeiro momento, no início, a dor da injustiça é maior, é mais forte do que a dor do castigo. E aí por isso que quando a gente ouve falar de pessoas que foram presas inocentemente, isso causa uma dor que muitas das vezes nós não temos nem como mensurar isso. E Pedro então, ele vai de encontro ao que nós estamos falando. Olha o que Pedro diz no versículo 13 do nosso texto: ninguém vai te maltratar se você faz o bem. Certo ou errado? Pedro diz assim: ninguém vai te maltratar se você fizer o que é certo. Ninguém vai te maltratar se você fazer o bem para as pessoas. Mas Pedro não era inocente. E esse é o certo, esse é o padrão, tá? Esse é o normal. Ninguém vai te maltratar se você fizer o bem. Mas Pedro também sabia que nessa sociedade que nós vivemos, humana, mesmo fazendo bem, as pessoas vão fazer o mal para você.
E aí Pedro então vai dizer o seguinte: mas se a lógica, se o normal for deixado de lado, se você sofrer por fazer, por praticar o bem, se você fazer o bem para as pessoas e você for injustiçado, receber o mal em troca, Pedro diz assim: feliz seja vocês, bem-aventurado seja você que sofrer por fazer o bem. E Pedro não queria eliminar a dor da injustiça. A dor da injustiça continua. Quando somos injustiçados, nós sofremos, dói muito. E não era a intenção de Pedro eliminar essa dor, mas a intenção de Pedro era ensinar os cristãos daquela época e nos ensinar também a lidar com a dor da injustiça, amenizar a dor da injustiça. A felicidade você vai sentir depois que passar a situação. Num primeiro momento vem o medo, no primeiro momento vem a dor, vem a angústia, vem o sofrimento. Quando você está amedrontado, quando você está alarmado, essas palavras que Pedro usa no texto, não adianta eu dizer para você: não fique com medo, não fique alarmado, não sofra. Isso não vai adiantar de nada. Então Pedro também não quis só falar assim: olha, não fiquem com medo, não fiquem amedrontados, que lá na frente vocês vão ser felizes. Isso não vai eliminar, não vai diminuir o medo do alarme, mas não vai eliminar, vai diminuir, ajuda a diminuir. Como? Pedro então vai dar alguns conselhos. Como é que você faz? Fazendo bem, recebe o mal em troca. Como é que você faz então para que ele diz assim: não fiquem amedrontados, não fiquem com medo? Primeira coisa que Pedro diz no versículo 15 é, versículo 15, olhem lá: santificai a Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: santificai o Senhor em vosso coração. Em outras palavras, Pedro está dizendo: tenham no coração de vocês respeito para com Cristo e o trate como o Senhor da vida de vocês. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos dizendo, Pedro não disse assim: não fiquem amedrontados quando vocês forem injustiçados, não fiquem com medo, não fiquem alarmados. Pedro disse: não fiquem, mas agora eu vou dar algumas pistas para vocês seguirem, para ajudar vocês a lidar com esse medo, com essa dor das injustiças. E a primeira coisa que Pedro faz é santificar a Cristo. Em outras palavras, respeito com Cristo e o trate como o Senhor. Tratar o Senhor, tratar Deus como o Senhor, é confiar que Ele está conduzindo a nossa vida, que Ele está na direção, mesmo que eu não entenda e não concorde com a situação. Deus é Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: faça o bem para as pessoas. Se você receber o mal em troca, coloque a sua vida nas mãos de Cristo, deixe Ele conduzir a sua vida. E no primeiro momento, quando você for injustiçado, você não vai entender como se Cristo estivesse governando a sua vida. Você vai achar que Cristo te abandonou, te deixou de lado. Mas continue tendo Cristo como aquele que conduz a sua vida. E Pedro coloca, quer mais um exemplo? Eu quero citar para vocês, esse versículo eu tenho marcado, riscado, anotado na minha Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, no finalzinho desse texto, diz assim, 1 Pedro 2, 23, no finalzinho, a última linha: mas entregava-se àquele que julga retamente. De quem Pedro está falando? Mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro está falando de Jesus Cristo. Você quer alguém que foi mais injustiçado do que Jesus Cristo? Não teve. Ele, como Filho de Deus, veio a esse mundo e nasce num curral. Você acha e aí, olha o que é justiça? De acordo com a lei e com as normas. É normal alguém, qualquer ser humano, nascer num curral? Foge à norma, na verdade, da sociedade. E nesse momento Jesus Cristo já nasce injustiçado nesse mundo. Mas Pedro diz assim: olha, ele entregava àquele que julga retamente, colocava nas mãos de Deus.
Um exemplo disso é quando o povo estava condenando ele, Jesus Cristo foi capaz de dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A minha vida está nas tuas mãos, passa de mim esse cálice. Entregar nas mãos de Deus. Eu pergunto, você já sofreu por causa de sua fé? Você já sofreu por fazer o bem? E a gente, na nossa sociedade, a gente usa isso, né? Entrega para Deus. E é isso mesmo. Mas parece que é muito vago, né? Entrega para Deus. Ou a justiça de Deus, ela é soberana. Parece que é quando esgotou todos os recursos humanos. Mas na verdade é dali que nós devemos começar. Se estamos sofrendo qualquer injustiça, o que nós devemos fazer, como Pedro diz? Entrega para Deus. Coloque nas mãos de Deus. Ele está conduzindo a nossa vida. E entregar nas mãos de Deus, estar nas mãos de Deus, como eu disse no início, não é que Deus faz todas as nossas vontades. Ele faz aquilo que é necessário, que é preciso. Então, Pedro diz assim: não fique amedrontado quando vocês são injustiçados. Coloque sempre o Senhor como o Senhor da vida de vocês. Coloquem Jesus como o Senhor da vida de vocês. Em segundo lugar, estejam preparados para responder a todos aqueles que pedir razão da esperança que há em vós. Talvez você vai dizer assim: mas eu não discuto religião. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte, está nos incentivando a estar preparado para responder as perguntas que as pessoas fizerem a respeito da fé que nós temos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso a necessidade, a importância de estarmos na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, fazer as nossas devoções para que nós possamos estar, como Pedro diz, preparado para aqueles que perguntarem a razão da nossa esperança. Querem um exemplo? Se alguém chega para você e pergunta assim: o que vocês creem a respeito da Santa Ceia? Eu preciso estar preparado para dizer o seguinte: eu creio que na Santa Ceia eu recebo o corpo e o sangue de Cristo para perdão dos meus pecados. Eu creio na presença real de Cristo na Santa Ceia. Ponto final. Se alguém chegar para você e perguntar assim: para onde você vai quando você morrer? Em Cristo, por causa de Cristo, eu vou para a vida eterna, a glória eterna. Aí a pessoa fala para você assim: mas o céu não existe. Aí não entra, aí já é discussão, tá, pessoal? Aí ele já quer discutir religião, e aí isso é discussão. Você percebe que quando alguém me pergunta: para onde você vai quando você morrer? Eu vou para a glória eterna, por causa de Jesus Cristo, não por causa das minhas obras. Isso é explicar a razão da minha fé. Mas aí quando alguém retruca e diz: mas o céu não existe, aí você diz: fulano, eu creio. Se você não crê, aí você vai ter que procurar informações, mas eu creio. E não, aí já é discutir religião que não leva a lugar nenhum. E como é que Pedro fala para fazermos isso, conforme o versículo 16? Fazendo todavia com mansidão e temor. Vocês acham que apontando o dedo, como muitos líderes fazem hoje, apontando o dedo, né, condenando, nós vamos levar as pessoas até Deus, a Cristo? Vamos explicar a razão da nossa fé? Pedro diz assim: faça isso, explique a razão da fé de vocês de forma mansa e com muito temor, com boa consciência na sua mente. Meus irmãos e irmãs, se for da vontade de Deus, é melhor, Pedro diz, que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o que é mal. É melhor a gente sofrer fazendo o bem, do que sofrer fazendo o mal. É melhor sofrer por injustiça. No primeiro momento é doloroso, mas depois lá na frente, nós sentimos o prazer daquele momento.